Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês na nossa aula. Como a gente já comentou nas outras aulas, nosso objetivo é andar lado a lado com vocês, trazer a transparência, tirar as dúvidas, porque essa parceria é muito importante. Então, a gente preparou essa aula com muito carinho para a gente esclarecer, né, os desdobramentos dessa MP agora. Conforme as outras mentorias que a gente já fez aqui, o chat vai ficar disponível para vocês. Podem ir colocando as perguntas, as dúvidas no decorrer da agenda. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês têm meu contato, pode mencionar aqui também. E muito obrigada de verdade por nos dar a oportunidade de compartilhar um pouquinho mais com vocês. No mais, um excelente evento para todos. Daniel, Gisélia, fiquem à vontade, excelente evento para vocês. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lô. Boa tarde, Gisélia. Boa tarde. Boas-vindas aí a todos os nossos parceiros, né? Esses parceiros de caminhadas, parceiros de luta, né? Que a gente é o que a gente fala aqui, né? Que nós somos uma parceria, a gente está sempre junto, né? E a gente sabe a dificuldade que é, né, Gisélia, de estar aí junto aos clientes e tentando convencer os clientes, né? E o desafio, né, Daniel, que agora o cenário regulatório nos trouxe, né, gente? O nosso objetivo aqui hoje é conversar um pouquinho, né, alinhar com vocês aí como que a CEMIG tem enxergado os desdobramentos dessa lei 15.269, né, oriunda aí da MP 1304, que traz também alguma coisa lá da MP 1300. Então esse foi um ano bastante desafiador, né? Tanto pela sinalização das alterações regulatórias que a gente vai comentar aqui, que afetam diretamente o nosso ambiente de negócios, como também pelo cenário climático, de formação de preço, que o Daniel vai fazer assim uma passagem introdutória rápida, para a gente poder se preparar mesmo para abordar, a partir de agora, os clientes dentro destas novas prerrogativas. Então, a gente agradece muito vocês terem tirado esse tempinho, né? Acho que vai ser bem importante para os nossos trabalhos daqui para frente. E a ideia aqui é a gente fazer esse alinhamento. O Daniel vai passar aqui um material só para a gente fazer esse alinhamento inicial e depois a gente bater um papo, pegar aqui no chat as principais perguntas, né? Eu, Lohane e Patrícia estaremos aqui o tempo todo fazendo as respostas, mas depois a gente vai ter um momento no final de trazer aqui, né, as perguntas principais, aquelas dores, né, aquelas dúvidas que apareceram mais para a gente poder fazer o fechamento. Nós não temos a expectativa hoje de esgotar o tratamento desse assunto, até mesmo porque a partir da publicação da lei a gente tem a regulamentação que a ANEEL ainda vai detalhar, ainda vai trazer aí, né, o modus operandi da implementação disso tudo para nós, mas a gente entende que é bastante saudável aí, né, para o nosso ambiente de negócios comentar com vocês como que a CEMIG está enxergando esses desdobramentos. Então, já quero passar a palavra aí para o Daniel, entrar aí na parte técnica, né, e comentar que a gente vai estar aqui à disposição sempre, né, para enfrentar esses desafios regulatórios que não serão poucos daqui para frente. Então, Daniel, com você aí. Beleza, Gi, obrigado pela introdução, né, e lembrar, né, Gi, que a gente sempre prepara aqui os materiais, né, e sempre tenta levar a informação da mais alta qualidade para vocês, né, são as informações que a gente tem. Só que o nosso setor está sujeito a mudanças, igual a Gisélia falou, né? Então, pode ser que algum veto caia, né? E pode ser que alguma regulamentação seja diferente. Enfim, a gente sabe que muita coisa a gente tem uma relativa chance de acontecer e o mercado está praticando, a gente conversa muito no mercado, né? A gente vai trazer isso que a gente tem na nossa experiência. Algum cálculo aqui também, viu, pessoal? Assim, né? Pode ser que esteja aqui algum errinho, mas nos contem, né? Nos falem. Oh, Daniel, eu acho que aquele negócio que você mostrou ali não é bem assim. Mas a gente prepara isso com
com muito afinco aqui para levar vocês. E, principalmente, lembrar que o nosso setor elétrico ele é altamente volátil, ele muda o tempo inteiro. Isso aqui não é a primeira vez que a Gisélia vê isso, né, Gisélia? Você viu que a resolução mudou e agora está tudo... E aí sempre as pessoas vão falar, né, Gisélia? E agora vai acabar o Mercado Livre. E agora o Não. setor elétrico vai acabar. E nunca, né, a gente sabe como que é, né? O setor ele é também um camaleão de mudar e aí e o pessoal vai para o outro caminho, né? Então, assim, e essa reforma tem muita coisa, né, Gisele? Assim, tem outras coisas aqui que a gente nem vai abordar aqui que podem ser fruto também de virar negócios aí, de gerar lucros para os parceiros. Né? Exatamente, né? A gente que trabalha já há bastante tempo, né, no setor elétrico, né, eu há mais de 30, o Daniel também já há muitos anos, a gente, né, de tempos em tempos passa por mudanças estruturais, né, no arcabouço regulatório. Então, toda vez a gente, né, as primeiras semanas aí, antes de sair o detalhamento todo que a ANEEL traz depois, sempre com muita responsabilidade, talvez não atendendo a todas essas expectativas, né, mas procurando dar ali um pano de fundo para todos os atores continuarem trabalhando e operando, né, nesse mercado que é um mercado de grandes oportunidades, a gente costuma ficar assim meio perdido, meio preocupado, né? E agora o desconto vai Isso. cair, não vai ter cliente mais para eu abordar, quando na verdade a gente precisa mudar um pouco, às vezes, até o nosso olhar, né? E buscar as outras oportunidades que estão ali no contexto e que sempre tem. Uma delas que a gente não vai tratar aqui hoje, porque ainda não é o momento, que vocês vão ver, é a própria abertura do mercado livre para todos os consumidores do grupo B. Já está previsto na lei, já está ali colocado o pano de fundo para essa abertura. Então, assim, a gente olha para o grupo A, né, que já migrou, alguns poucos clientes que ainda não migraram, né, mas a gente tem também que olhar com esperança para essa abertura do grupo B. Estamos num momento de Exatamente. preços altos, né, descontos baixos, o Daniel vai comentar isso aqui com bastante ênfase, mas, de novo, a gente precisa lembrar da volatilidade, a gente precisa lembrar da âncora de formação de preço, né, que ainda está bastante forte, né, na geração hidráulica, eólica, solar. Então, a gente vai ter aí, em algum momento, um viés também de baixa, e mesmo esses clientes que vão acessar descontos baixos porque não fizeram a denúncia precedente à promulgação da lei, daqui a pouco são clientes que vão poder revisitar esses cálculos, vão poder reavaliar, né, essa questão da migração também. Então é só Perfeito. para a gente, né, não perder aí, né, o nosso foco, né, nas oportunidades que toda mudança de regulação também sempre traz. Forma alguma. Exatamente. Pessoal, vamos iniciar então. Eu vou trazer aqui inicialmente, né, não está no nosso escopo aqui, mas é com muita alegria, né, que vocês estão representando a líder no mercado varejista, né? Então esse é um ranking aí, o último que a gente tem acesso, o ranking de energia transacionada no mercado varejista, né, na Câmara de Comercialização, e a gente vê aqui a CEMIG, né, em primeiríssimo lugar já há algum tempo, com mais de 200 megamédios, né, megawatts médios de energias consumida, mais de 2.700 unidades consumidoras, né, e isso aí é fruto também, né, muitos dessas unidades, muito dessa energia aqui foi por conta de vocês. Então, né, segue o líder, a gente realmente quer manter essa liderança com vocês. E aqui a gente, né, foi uma trajetória bonita até aqui, que a gente quer continuar, né? A CEMIG, ela iniciou atrás, mas a gente passou e chegou na liderança, né? Então, isso aqui eu queria compartilhar com alegria, né, essa nosso motivo de orgulho que vocês, parceiros, fazem parte dessa história. Entrando aqui um pouquinho na introdução, né, do nosso tema de hoje, então acho que é muito importante a gente conversar sobre isso, né, que é a diferença de preços e encargos, né? Para o cliente, para a unidade, né, o cliente que está lá na ponta,
ele vai pagar preço em encargo, vai ser custo de energia para ele. Né? Isso aí não tem dúvida que ele, né, não vai escapar, e para ele a gente, né, é a mesma coisa. Mas para nós, para vocês que estão, né, formando, e para vocês que são especialistas em energia ou não, né, mas que estão ali na convivência com os clientes, tentando a gente vender os nossos produtos, a gente tem que saber diferenciar um pouquinho. Né? Então, o que é a diferença? Né? No final, isso vai ser somado, mas o que vai ser a diferença? Os preços hoje de energia, eles são pagos, né, pela energia negociada entre os agentes, que é gerada, né? E é formado o quê? Pelo equilíbrio de oferta e demanda. A gente tem os preços de curto prazo, né? A gente chama muito de PLD, e preços de longo prazo, que são os preços, né, contratos a longo termo, né, contratos até que a gente pode até chamar de hedge, né, que são, né, que vão ser negociados, que vão ser entregues no futuro. Isso aqui é muito influenciado pelas condições hidrológicas, o custo de geração, isso aqui é muito importante, né, e demanda, né, que é a carga do sistema. Então, aqui nós estamos falando, pessoal, da questão de geração, né, quanto que custa 1 megawatt-hora a mais gerado lá no futuro. E isso vai, né, isso aí é muito mais, isso é muito mais relacionado, né, a esse custo de geração. Quando a gente fala dessa reforma, dessas medidas, os preços não são tão atingidos, porque eles estão muito mais ligados, né, o curto prazo muito mais ligado à chuva, o longo prazo muito mais ligado a quanto que custa 1 megawatt a mais. Agora, do outro lado, os encargos não. Os encargos, eles vão ser atingidos, né? Eles estão sendo atingidos em cheio com essa reforma, com essa mudança nas leis. Porque são custos adicionais para operar o sistema de forma segura. Então, nós estamos falando aqui de serviços e obrigações, né, regulatórios, como ancilares, encargo de capacidade, energia de reserva, segurança energética, restrições elétricas. Então, quando o governo fala, por exemplo, que vai obrigar a contratar mais energia de PCH, um custo X, né, isso aqui nós não vamos negociar isso aqui a preço de mercado, nós vamos negociar a preço de encargo. Né? O governo vai colocar o encargo e todo mundo vai pagar, e isso vai aumentar, né, o custo lá final para o cliente. Né? E é por isso que eu mencionei, são definidos por regras regulatórias, não negociados no mercado. Tá? Então, é muito bom, é muito interessante a gente colocar isso, que é o seguinte: os encargos com essa medida provisória, eles aumentaram. Né? E isso até reforça contratos que a gente negociou com encargos incluídos. Quando a gente fala que o cara fechou a um preço tal com encargo incluído, opa, um cara que fechou um contrato atrás lá, ele tá coberto por essas mudanças aqui. Né? Isso aqui são responsabilidades do gerador. Né? Agora, os contratos agora novos, eles estão com encargos um pouco majorados, até aguardando novas medidas. Enfim, aqui é mais para a gente ter essa introdução, tá? Que é importante, e isso lá na frente a gente vai falar mais um pouquinho. A gente falar aqui, né, do balanço, né, quando a gente fala assim, tem muita hidrelétrica, tem energia sobrando, a energia do futuro vai ficar barata, vai ficar cara, né? Então, aqui a gente tem o balanço de oferta e demanda do Sistema Interligado Nacional. Quando a gente vê aqui em 2025, a gente vê que a carga, né, esse mercado de energia que está sendo colocado aqui na linha preta, nós temos energia, né, instalada para atender esse mercado. Né? Lembrando que energia instalada, né, não quer dizer que a energia está 100%, né, vai estar 100% disponível. Né? Então, ou seja, a solar, a gente sabe que tem um horário intermitente, né, a eólica. Agora, lógico, a gente sabe que a hidrelétrica ela pode estar disponível ou não, né?
e a gente sabe que a termoelétrica sim, né? A termoelétrica em geral ela vai estar disponível, mas ao custo de quê, né? Então por isso que a gente chama atenção aqui é que hoje a gente está numa situação relativamente ainda confortável, mas pressionado pelos preços de curto prazo. Agora, o futuro, a gente sabe que o mercado vai crescer. E a gente ainda não tem energia aqui em 2031 para cobrir. E aqui é que outras cargas vão ser instaladas, né, vão ser colocadas no sistema e vão, né, formar o preço. Né? Por isso que a gente, né, qual que é o resumo aqui? Né? A gente precisa fechar contratos, estar coberto, falar com os clientes assim que, olha, o futuro ele é incerto, né? A gente tem que fechar um contrato de 5 anos, fechar aqui até 2030, 2031, uma segurança para o cliente, né? Então, e é isso que a medida provisória ela vem para justamente os clientes que estão contratados, né? Eles estão ali com uma certa segurança num médio, né? Num curto e médio prazo. E a SMI, né, como vocês, como os parceiros, a gente sempre vai estar dando o apoio para que esses riscos aqui não sejam atingidos aos parceiros, aos clientes. Né? Quer Daniel, complementar, Gil? Vai lá. eu gostaria só de fazer um comentário, que às vezes o cliente fica muito em dúvida, né? Ah, eu fecho contrato de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, esse cenário, né, que está acontecendo agora. E é interessante essa visão de longo prazo, primeiro porque ele resguarda a previsibilidade do custo de energia dele. E segundo, que ele vai passar por esse momento de estresse regulatório com o preço já bloqueado. Então, a gente vai ter desdobramento, e um desdobramento, além do balanço que o Daniel está mostrando aí estrutural, é a própria entrada dos clientes do grupo B competindo por essa energia que está no mercado livre. Isso tudo também faz com que o preço suba um pouquinho. Então, o cliente que está contratado no longo prazo, ele acaba passando esses momentos de alteração da regulação já protegido. E quando ele entrar no novo ciclo de renovação lá na frente, né, 2031, 2032, isso tudo já estará pacificado. Então, ele já entra num cenário de renovação futura bem mais confortável, né, sem as interferências de risco, né, que a regulação às vezes sempre traz. É igual o encargo que o Daniel comentou lá atrás, né? A CEMIG tem como princípio do produto dela a cobertura de encargo não é à toa, né? Principalmente para o cliente varejista, ele não está comprando só uma cobertura do encargo numa precificação, ele está comprando um seguro contra variações futuras. Então, às vezes, o mercado começa, né, os proponentes de menor envergadura, a oferecer-lhe preço em cobertura de encargo, contrato de mais curto prazo, né, mas está interessado ali em vender, mas não em proteger o cliente, não em levá-lo assim para um cenário em que ele possa ficar confortável, né, fazer ali a gestão daquele custo que já está previsível, variando só conforme o IPCA, e no novo ciclo de renovação poder buscar ali um produto, um perfilamento, uma customização diferente conforme a regulação vai propor daqui a pouco. Então, é só esse pano de fundo da relevância, né, da gente estar conversando com o cliente, levando ele sempre para contratos de mais longo prazo. Perfeito, Gisele, perfeito, porque essa primeira parte, ela realmente foca nessa questão, né? Para a gente aqui agora entrar, né, nas alterações, né? Então vamos à grande alteração, né, aquilo que realmente vai impactar para novos clientes cativos, né, para não só novos clientes cativos, mas clientes que não migraram, né, clientes que não denunciaram, enfim. E aí, né, uma coisa muito importante, né, a Gisele mencionou isso no início, primeira frase que ela mencionou, quando a gente fala, o cliente não denunciou. Então, assim, muito provavelmente, né, e é um pouco consenso de mercado que a denúncia ela vai fazer, né, a ANEEL já usou a denúncia como um marco temporal de separar quem agora vai ter o desconto, quem não vai ter.
Ela já usou isso no passado por uma questão, por um encargo lá, né, a conta Covid, e o mercado acredita que ela vai usar de novo, né? Aí, por exemplo, pessoal, se daqui a 3 meses a ANEEL fala, não, tem uma janela ainda, né, daqui a 1 mês, por exemplo. Isso é possível? É possível, mas, né, a gente o mercado não acredita nisso. Então a gente deixa isso aí, né, a gente quer passar essa informação com mais a apuração possível, mais fina possível, porém a gente sabe que existem essas questões, tá? Então, a gente tem o seguinte, que para 2 tipos de cliente, né, para os clientes que já são livres, né, a gente vai ter a manutenção do desconto no fio, na TUSD, né? Ou seja, um cliente, pessoal, que já é livre hoje, né, ele já tem um contrato, ele vai ter esse desconto até existir ainda energia incentivada no mercado. Né? E Daniel, quando que acaba essa energia incentivada? Quando encerrar as outorgas dessas usinas que hoje detêm desconto. Né? Então, ou seja, usinas eólicas, usinas solares, usinas que foram incentivadas, né? Existe uma lei específica para isso, né? A outorga dela fala o seguinte, ó, essa usina aqui que gera essa energia, ela é uma energia incentivada. Diferentemente, por exemplo, de usinas hidrelétricas, por exemplo, lá da década de 70, 80, 90, que são usinas que foram construídas, já foram depreciadas, e elas, embora sejam renováveis, elas geram energia convencional, né, do tipo convencional, ou seja, que não tem o direito, né, pela outorga da geração, não tem o direito do desconto. Né? Então, vamos imaginar aqui um supermercado X lá em Goiás, que hoje está no Mercado Livre de Energia, e o contrato dele encerra em 28. Em 2029 ele vai fazer, né, ou ele vai fazer um contrato anteriormente, mas o próximo contrato dele ele vai continuar com desconto. Aí lá em 2033 ele vai fazer um terceiro contrato livre, ele vai continuar com desconto, até realmente terminar a energia incentivada. Então a gente tem essa manutenção aqui para quem já é livre. Agora, para quem ainda não, né, principalmente para quem a gente acha que não fez a denúncia, e principalmente para quem ainda não nasceu, né? Vamos imaginar aí, por exemplo, um exemplo, um supermercado Os Açaí, né? O maior cliente livre especial, né? Com mais de 500 unidades consumidoras, todas elas gigantes, que consomem energia, né, no mercado livre de energia. A próxima usina, né, o supermercado que vai ser criado, né, ainda do açaí, ele não vai poder usar a energia incentivada, porque esse cliente não nasceu. Né, e ele nasceu depois da lei, né, ou seja, ele está aqui, né, nas ligações novas. Então, os novos migrantes para o Mercado Livre, após a publicação da lei, que já ocorreu, né, não vai ter esse direito ao desconto. E os consumidores que ainda são cativos, né, que a gente mencionou aqui da questão da denúncia. Então, para esses casos, esse consumidor ele vai consumir a energia convencional, né, a energia que não possui o desconto na TUSD, né, da parte do transporte da energia, que é esse subsídio que existe no Mercado Livre, né, desde ali meados dos anos 2000, né, que hoje vários consumidores têm e vão continuar tendo, mas foi brecada, né? A gente sabe que esse subsídio ele aumentou muito, ele já estava chegando na casa de 30 bilhões de reais, né? Agora, né, ele vai ser bloqueado. E aí a gente tem um segundo tipo de classe, né, que não vai ter o desconto, que são os aumentos de demanda. Né? Então, quando a gente tem aí, mesmo o supermercado que eu mencionei, né, supermercado X,
lá em Goiás. Esse supermercado ele tem uma demanda de 150, né? Vamos imaginar que ele tem de 150. Né? Vou até escrever aqui para a gente ter isso aqui. Né? Esse supermercado ele tem uma demanda de 150 hoje e consome energia incentivada. Mas aí, lá, daqui a uns 5 anos, ele vai colocar aí mais, ele vai fazer uma expansão e vai ter uma demanda de 200. Né? Aí, Daniel, como é que vai ser o desconto desse cliente, né? Sendo que ele era um cliente livre já. Né? Aí vai ser o seguinte, na parte dos 150, ele vai ter o desconto, né, da incentivada. Agora, no aumento de demanda no 50, ele não vai ter o direito ao desconto. Né? E aí a gente entra de novo, né, Gisele, na questão, como é que vai ser, como é que a ANEEL vai interpretar? Ainda a gente não sabe, a gente tem pistas, a gente sabe que a CCE ela divulga os descontos ali quando tem, né? Ela calcula, ela é capaz de calcular isso, e aí provavelmente, pessoal, esse cara aqui, em vez de ter 50% de desconto, ele vai estar aí para os 37, 36. Então a distribuidora vai aplicar aqui provavelmente um valor abaixo de 50. 37, 36, pode ser 30, vai depender de quanto que foi esse aumento. Né? Vamos imaginar aí se o cara aumentou de 50 para 500, praticamente esse cliente vai acabar com o desconto. Então a gente ainda não sabe, mas tem pistas. Tá? Mas a questão é o seguinte, isso aqui já foi aprovado, está na lei. Tá? Aumentos de demanda, né? E aí vamos esperar a ANEEL ver como é que ela vai interpretar isso. A ideia, né? Desculpa, Daniel, só complementando, o que o Daniel está comentando, assim, já está na lei, mas como que ela vai aferir isso no dia a dia? Como que ela vai fazer esse controle, né, desse MUJ aumentado? A gente sabe que lá na modelagem dos clientes na CCE, a gente informa qual a demanda contratada de cada cliente quando a gente vai fazer essa modelagem. Então, é uma informação, né, que a ANEEL já tem o acesso. E o que o Daniel está comentando é que, já vendo essa sinalização na modelagem, fazer o cálculo da proporcionalidade do desconto misturando as duas fontes é bem simples. Inclusive, hoje ela já faz isso, né? Para alguns casos. Então, às vezes o pessoal comenta, né? Mas a ANEEL não vai ter como controlar isso, o cliente está aumentando demanda, se não está aumentando, tem. Lá na modelagem da CCE, ela tem acesso a essa informação, sabe? Agora, se ela vai usar esse recurso ou se vai usar outro, né? A gente ainda não sabe, mas se fosse necessário, né, checar que demanda esse cliente tem contratado hoje e que demanda ele terá no futuro, quando ele fizer essa modificação, isso aí ela consegue ver lá na Câmara de Comercialização. Exatamente. Né? E aí a gente vem até aqui, né, a medida provisória 1.300, ela queria acabar com todos os descontos. Então isso gerou uma preocupação que aí, imagina que clientes aí que estavam contratados, estavam querendo fazer contratos de 15, 20 anos, que ia ser uma confusão muito grande. Então isso aí foi um ponto até positivo. Né? Por quê? Porque a gente sabe que o Mercado Livre ele ainda vai perdurar, esse mercado incentivado, que o cliente tem 20%, 30% de desconto, ele ainda vai ter muito cliente. E aí a gente sempre fala, esses clientes vão renovar os contratos. Então existe para vocês, parceiros, um mundo inteiro ainda de renovação que vocês vão atacar, que a gente vai comentar até no final aqui da mentoria. Eu vou passar agora para 3 exemplos, né, que vai mostrar o que vai, né, assim, na prática, e aí são exemplos que a gente calculou com base em preços hoje de mercado e preços de tarifas de mercado, né, tarifas hoje das distribuidoras, para a gente mencionar, para vocês terem uma ideia de como altera, dependendo de cada região, como que altera, né, como que a CMP altera os descontos. Tá? Então aqui eu vou mostrar aqui para vocês, né, só para vocês verem como na parte da esquerda aqui, como que um cliente hoje que tem o desconto na TUSD, como que vai ser a vida desse cliente,
né, sem o desconto na TUSD, né? Lembrando, aqui eu coloquei hoje na EDP Bandeirante, em São Paulo, né? Então nós estamos falando aqui da região de Guarulhos, região ali próxima a São Paulo, né? Que é a área de concessão da EDP. Hoje um cliente, né, que a gente colocou um cliente até grande, uma indústria relativamente grande, né, teria aqui um custo no cativo de R$108 mil, né? Ele indo para o Mercado Livre, né, ele tendo o direito de desconto, né, ou seja, esse cliente já denunciou, esse cliente já está indo para o Mercado Livre, ele já é um cliente considerado livre, né, ele teria hoje 16% de economia, né? Ele teria aqui serviços de distribuição, né, energia livre e uma economia aqui de R$17 mil, pagando uma energia, né, hoje a gente está mencionando aqui, aproximadamente aqui de R$309, energia incentivada. Quando esse cliente for para o Mercado Livre, mas comprando uma energia convencional a 276, a economia desse cliente vai descer para R$12 mil. Então percebam que os custos de distribuição aumentam bastante, né? Aumentam de 40 para R$51 mil, justamente porque ele não tem mais o subsídio da energia, né? Da TUSD, né? Do serviço de transporte. Então a gente tem aqui o cliente hoje que tem, né, um produto que tem 16%, aqui vai ter 11%. Né? É uma economia que desce, mas não desce tanto, né? Era um cliente que não tinha tanto aqui na área da Bandeirante, né? O custo de transporte, ele é um custo de transporte relativamente barato. Vocês vão ver que ele em comparação, por exemplo, com clientes da Bahia, são 3 vezes mais barato que a Bahia, né? E aí a gente tem, eu não vou entrar no detalhe aqui por que isso é calculado, porque é uma questão altamente complexa, né, as questões das tarifas, mas é para mostrar, né, isso aqui é um exemplo em São Paulo. Quando a gente vai para a Bahia, pessoal, e aí eu queria deixar bem claro aqui, é um dos casos que a gente mais tem essa queda no desconto, né, que vai de 19% para 4%, né? É um cliente aqui, o mesmo cliente hoje que teria R$131 mil no cativo, ele vai para 19% e vai para 4% do mercado, e o mercado usando a energia convencional. A gente sabe o seguinte, que isso é uma foto do momento, né? Eu não queria deixar isso aqui, agora na Bahia só 4%. Isso aqui é o que a gente não quer passar a informação, que agora é 4%. Porque existem clientes de todo tipo, existem clientes aqui que têm menos custo de transporte, entendeu? Esse caso aqui é um caso que tem muito custo de transporte, e aí a gente sabe realmente que o subsídio aqui ele vai apertar um pouco mais, né, na Bahia. Mas cada região é diferente. E aí a gente tem, por exemplo, na Light, né? A Light, no Rio de Janeiro, é um dos casos que tem menos perda de desconto, né? Porque a gente tem aqui o cliente que tem hoje 19%, o mesmo cliente, tá? Ele teria 19% de desconto na Light. Hoje ele vai ter, né? Vai mudar por pouca coisa, vai descer 4% esse cliente, né? Então a gente quer mostrar nesses 3 exemplos como que vai depender de cada cliente, vai depender de cada proporção da questão da ponta, da fora ponta, e vai depender também de onde está esse cliente. Então aí é que mora a questão da parceria e da nossa expertise para a gente avaliar os casos, para a gente estudar os casos com vocês, né, para a gente ver com vocês os melhores casos, né, e que cada lugar vai ser diferente e vai proporcionar oportunidades diferentes agora, né, com a mudança na regra. Tá? A gente não quer, igual eu mencionei, chamar a atenção para a Bahia aqui, né, agora são pouquíssimo desconto. Não, vai reduzir aqui, clientes que têm muito consumo na ponta vão ter menos desconto realmente, né? Mas
isso aí é do regramento, é do novo regramento, que a gente, eu acho, com muita transparência também precisa passar isso para vocês. Né? Acho que a Gisele vai comentar aí que até da diferença disso, né, e da importância disso. Exatamente. Então, uma das conclusões que a gente tira, né, com essa nova lei, é que agora nós passamos a ter duas classes de clientes livres no Brasil, né? A gente tem os clientes que acessam os dois principais benefícios do Mercado Livre, que é o preço da energia mais barato e o desconto na TUJ, que representa um ganho muito significativo, e a classe dos consumidores que só vai acessar um benefício que é o preço da energia mais barato. Então, né, vai ter os clientes da classe executiva e os clientes da classe econômica. E até esses clientes que não usaram da oportunidade que tiveram de migrar, né, esse assunto da liberação do Grupo A vem sendo tratado, né, gente, desde 2023, muitos clientes perderam boas oportunidades de reduzir aí os seus custos lá no final de 23, início de 24, né, quando o preço da energia ainda estava bastante baixo, esses clientes agora terão acesso a um desconto bem menor do que poderiam ter acessado no passado. Então, eles vão contar com o preço de energia mais barato, ou seja, eles vão migrar, né? Questão de tempo e entendimento, porque acho que mesmo que esse desconto seja 10%, né, 12%, é o desconto que esse cliente vai ter, ele não vai poder ficar parado mais esse tempo, né, perdendo essa economia, mas essa é a realidade. A gente vai ter aí clientes, né, com descontos bem melhores e os novos clientes com descontos bem menores. E a segunda reflexão aqui, né, que a gente aproveita para fazer com vocês neste momento que os preços estão mais altos, a gente está aí com um período chuvoso bem ainda retardatário, né? As ENAs não estão chegando, a chuva não está performando acima da média histórica, então os preços não estão recuando, os preços ainda estão um pouco acima, né, das médias. A precificação de encargo também, clara e evidente, no momento de incerteza regulatória, acaba sendo um pouco maior. Então, nesse momento, de forma muito estratégica, né, se eu tivesse ali um rol de clientes para eu eleger e escolher o primeiro que eu vou abordar para poder fazer ali uma conversão, sem sombra de dúvida, já são os clientes que estão no Mercado Livre tratando renovação. E a gente tem muitos clientes que estão aí para renovar os seus contratos. Clientes que fecharam 2, 3 anos, 4 anos, tem chegado clientes que estão contratados aí até 29, pedindo proposta e renovando contrato com a CEMIG até 32, 2032, 2033. Então, agora, né, o dever de casa é abordar os clientes que já estão no Mercado Livre precisando renovar os seus contratos. Comentar do cenário, né, da manutenção desse desconto na TUJ, que eles ainda terão o privilégio de acessar, né, enquanto clientes participantes aí do ACL, e os outros clientes fazer esse trabalho que o Daniel falou, né, um a um. Né, a gente imaginou com a publicação da lei, o nosso trabalho aqui é reduzir bastante. Pelo contrário, nós estamos trabalhando muito, fazendo revisão de propostas de clientes que não fizeram a denúncia, querendo saber agora dos descontos que terão acesso, e ainda mais dos clientes de renovação, percebendo aí, né, o cenário adverso o viés de alta de preço ainda para o ano que vem, né, não vai ser um período úmido que vai trazer um preço baixo, nós já percebemos isso aqui nas leituras de curto prazo do clima, esses clientes estão gerando um movimento intenso aqui para nós. Então, é só, né, colocando para vocês assim, compartilhando, né, a nossa experiência diária aí e também fazendo essa leitura de que a gente vai conviver daqui para frente com duas classes de consumidores no Mercado Livre. Os que vão acessar os dois benefícios e os que passaram a acessar só um dos benefícios, né, que é o preço mais baixo. Perfeito, perfeito, Gisele. Isso aí é muito importante a gente entender isso e a gente ver, e aqui a gente vai entrar na renovação de contrato mesmo, que
nasce aí, enfim, é um mundo de possibilidades que nasce, que aí eu vou chamar a atenção aqui. A gente teve em 2023 um vale de preços baixos, né, que a gente falou assim, nossa, a gente imaginava que esses preços aqui iam durar para sempre, né? Preços aqui na casa de 100 e poucos reais, né? Contratos de 5 anos, e esse preço pode voltar, esse preço aqui pode cair e voltar para patamares menores, como também pode voltar para patamares um pouco maiores. A gente não sabe aqui como que no futuro vai girar, e é exatamente isso que a gente chama atenção, né, que a Gisélia colocou, né? São dois tipos de contratos que vocês vão ter, dois tipos de missão, né? Que é os contratos que vocês já venderam, contratos que já estão com a CEMIG, né? Vocês podem já renovar esses contratos, né? Igual eu mencionei, contratos que terminam em 28, terminam em 29, a gente já está vendo parceiros já vindo, né, para renovar esse contrato. E hoje, se vocês renovarem contratos, né, nesse tipo, vocês já ganham um bônus de assinatura agora, né, que é uma questão muito importante, né? Lembrando que o bônus no Nordeste e no supermercado Norte, ele é dobrado, né? Então aí contratos que aí talvez estão encerrando em 27, né? Eu sempre digo, né, que se eu tivesse como um consultor ou como um comprador, né, hoje eu sou um vendedor, mas se eu tivesse do outro lado do balcão, eu recomendaria a diretoria do cliente que eu estivesse trabalhando, né, da empresa que eu estivesse trabalhando, para sempre de 2 a 3 anos antes do encerramento do contrato, eu já fazer um novo contrato, né, ou renegociar, ou fazer um novo contrato de 5 anos, né, para que o cliente realmente tenha esse hedge, esse seguro que a Gisela mencionou. E aqui a gente tem também o grande furo, eu diria, né, que é a oportunidade que a gente tem. E aqui eu tenho visto muitos parceiros, né, de forma muito, muito brilhante, né, entendendo que realmente é o seguinte: o cliente hoje tem um contrato com um parceiro, que às vezes com um contrato com terceiros, que às vezes quer um contrato com uma empresa pequena, empresa menor, né, às vezes até contratos no mercado atacadista, que vale a pena trazer esse cara para o varejista da CEMIG, né? Porque é uma possibilidade de fechar períodos maiores, né? Preços de longo prazo que não vão ter o risco hidrológico, né? Que é o da chuva que eu mencionei aqui, e principalmente é uma remuneração diferenciada aí que a CEMIG tem hoje, possibilitando bons negócios. Tá? Aí aqui a gente vai, né, passar um pouquinho para outra, né, que eu chamo até de tsunami de clientes que a gente vai ter, que é a abertura do mercado, que a medida provisória também trouxe, né? E aí a gente trouxe essa parte aqui da medida provisória, ela tem ainda mais dúvidas do que a parte dos descontos. A gente acredita que aqui na regulamentação vão haver aqui coisas que a gente não né, que estão ainda a ser muito definidas, que eu vou comentar um pouquinho aqui. Né? Então, os novos prazos, né, clientes B3, né, industriais e comerciais, né, principalmente, a lei fala em 24 meses, provavelmente em novembro de 27, para esses clientes começarem no Mercado Livre. E 36 meses para os clientes residenciais, né, começando em 28. Originalmente, aqui os prazos eram muito mais apertados, isso foi alterado, né, da medida 1.300 para 1.304. E aí a gente tem gates regulatórios, né, ou obrigações que o legislador colocou para que se cumpra, para aí sim começar, né, a abrir o mercado, que é a necessidade de elaborar um produto padrão, né, isso aqui vem até de questões
internacionais, né, para que realmente o mercado não possa fazer qualquer produto. Aí realmente a gente entra uma infinidade de produtos, o que pode não beneficiar aí os pequenos consumidores. Um plano de comunicação, que aí sim, isso aqui é uma medida que eu considero muito importante, né? E a gente não sabe o que é esse plano, né? A ANEEL vai colocar o que vai ser. O supridor de última instância, aí aqui eu acho que é a questão mais importante, né? Porque um cliente que está com uma comercializadora, que ela não existe mais, e isso é muito comum, né, na experiência internacional, né? Fechei com uma 2W aqui que quebrou, que agora eu sou um cliente pequeno. Vai existir o supridor de última instância para né, como um paraquedas para esse cliente. A sobrecontratação das distribuidoras, né, hoje essa energia que vai sobrar da distribuidora, né, que esse cliente vai sair, né, na parte de energia, isso tem que ser também regulamentado. A questão da flexibilidade, né, dos contratos, né, obrigação de contratação toda da energia dos contratos, e a questão do retorno, né, ao mercado cativo, né, inferior a 5 anos. Isso aqui eu acho que é uma questão até mais tranquila, porque os preços, né, a distribuidora vai aceitar esses clientes. Então aqui a gente está colocando muito mais, né, como isso aqui não é uma realidade ainda, igual é a realidade do fim dos descontos, né? Mas isso aqui acho que é importante falar com vocês, para vocês terem isso na noção, terem esse prazo na cabeça, e a gente vai contar, né? A CEMIG em breve, ela muito provavelmente, né, a gente está se movimentando para que a abertura a gente esteja, né, junto com vocês, e aí é um mundo de oportunidade, um mundo de ganhos aí, de agenciamento, de comissionamento, né? Por fim, né, não alongar demais aí, eu acho que hoje, né, encerrando aí a segunda-feira, falar um pouquinho das novidades do programa Sinergia, né? Em breve a gente vai ter mais melhorias, né? A gente tem a possibilidade da manutenção desse período promocional para o Nordeste. Então a gente sabe que a CEMIG tem pago as melhores comissões para o supermercado Norte e Nordeste, né, do que a gente está vendo. Isso isso aí é um incentivo realmente a mais, né? Isso são questões internas aqui, né, até de flexibilidade de contratos, né? Vocês têm, talvez alguns de vocês vão perguntar, mas por que a CEMIG está fazendo isso? Né? Isso aí realmente é questões de até, da mesma forma que os clientes têm que fazer o seguro, né, realmente a CEMIG também tem que fazer, porque nós temos energia no Norte e Nordeste e é onde a gente tem que vender essa energia. Né? Então, nada mais do que um hedge também da CEMIG está fazendo. A alteração do cálculo da comissão, né? Hoje a gente faz o cálculo pela demanda, né? A gente pretende em breve, no futuro, né? Aí eu não posso realmente precisar quando vai ser, mas modificar isso para reais por megawatt-hora, né? Que aí é muito mais simples, né? Aí é por energia e não a gente calculando aí por demanda e dependendo, né, de ter o teto da demanda. E também a área alugada, né? Os parceiros que venderem, que estiverem ativos aí, né, possibilitarem ter uma área dentro do sistema da CEMIG para verificação de comissão, de emissão de propostas, de pipeline. Isso aqui logo vai sair do forno. A gente também não pode dar uma data, né, que não depende só da área comercial, né, mas isso aqui também a gente crê que isso vai virar realidade. E por fim, né, realmente reafirmar que a gente acredita na relação cada vez mais sólida dessa frente de parceiros, né, que são vocês, que estão espalhados, que estão na cara do gol. Né? Eu falo que vocês são realmente no futuro, né, principalmente com esse mercado pulverizado, a gente vai precisar cada vez mais de vocês e para realmente ganhos mútuos, né? A gente quer que vocês ganhem mais comissões, que vocês recebam mais bônus,
porque a CEMIG também vai estar vendendo mais, vai estar colocando a energia dela em bons clientes, onde a gente deve colocar, né? E principalmente que a CEMIG e que os parceiros possam contar com essa empresa, né, que é líder e vai manter essa liderança, a gente tem certeza, né? A CEMIG sempre foi essa rocha do setor elétrico, que a gente já passou por diversas tempestades, diversas reformas do setor elétrico, e estamos aqui, né, com a liderança, tá bom? Lembrar, viu, eu vou voltar aqui na parte, né, pessoal, mais importante aqui do dia de hoje, que eu acho que é a coisa mais importante, né? Eu vou até reforçar aqui, isso aqui realmente é uma realidade, né? Vamos dizer assim, hoje, novas propostas comerciais, né, devem, para clientes que não estão no Mercado Livre, que não fizeram a denúncia, né, nós sugerimos, a nossa sugestão é que sejam feitas por energia convencional. Né? Então, isso é muito importante, isso a gente dizer, acho que bem transparente, né, Gisele? Que é a nova realidade, né? Isso aqui já mudou, né? A gente acredita, o mercado acredita que isso já mudou, né? E eu acho que realmente é isso o grande mensagem que a gente tem para vocês, né? Nós vamos começar a fazer as propostas de energia convencional, os estudos que a gente vai mandar para vocês será de energia convencional, que é a realidade do mercado, dos novos clientes, dos clientes cativos. Os outros clientes, a gente vai continuar mandando energia incentivada. Então, esse jogo aí que a gente vai ter que se acostumar. Esse cliente ele consome qual energia? Né? Exatamente o que a Gisele mencionou. Qual tipo de cliente é esse cliente? É um da classe econômica? Gostei dessa analogia, Gisele. Esse cliente é da classe econômica ou é da classe executiva? É isso, né? A gente tem que ter isso na cabeça. Né? Ele consome energia convencional, ele consome energia incentivada, né? E isso vai ser a realidade daqui para frente. Tá bom? Gisele, considerações finais aí e dúvidas que tiverem, por favor, a gente está à disposição aqui, né? E novamente agradecer a todo mundo que está com a gente, que está nessa audiência aí nessa segunda-feira. Legal, Daniel, excelente exposição, viu? Eu acho que deu para clarear bastante, né? A gente sabe que é só o começo, né, gente? Vem toda uma regulamentação. É possível que quando a ANEEL comece a começar a liberar aí o detalhamento de como isso tudo vai ser implementado, a gente faça uma outra mentoria, né? Porque agora a gente tem um arcabouço, mas como isso vai ser desdobrado é o que vem por aí nos próximos meses. Então, a gente acredita que vai ter um movimento muito grande, a questão dos encargos vai ter um refinamento, esses vetos, né, tem muitos lobbies ainda acontecendo no paralelo, então alguma coisa desses vetos aí deve ter uma repescagem na regulamentação depois, ou numa nova lei. Então a gente espera nas próximas semanas, o início de 26, um movimento bastante grande, né, e certamente a gente vai gerar muito conteúdo ainda em cima desse assunto e principalmente das oportunidades, né, que virão a reboque aí dessa nova regulação. Ô Daniel, tem uma pergunta aqui bem interessante, né, de um Sim. parceiro que fez já, olha que legal, ele já fez algumas simulações de clientes da base da distribuidora CEMIG e percebeu ali variações nos descontos. Então ele perguntou, olha, por que que os descontos estão variando, né, para o mesmo preço e para uma mesma distribuidora? Por que que alguns ainda estão com descontinho maior e outros com os descontinhos bem depreciados? Aí eu queria que você detalhasse um pouquinho sobre isso, achei Legal, Gisele. interessante. Não, interessante. Isso aí, né, a gente tem que sempre ter em mente que as tarifas das distribuidoras, elas são diferentes, né? O custo de transporte de energia em determinada distribuidora, um exemplo, na Bahia, ele é um custo diferente de um custo
em Minas Gerais, né? Que é, por sua vez, diferente do custo em Goiás, que é diferente do custo de São Paulo. Então, a gente tem que ter isso, assim, até uma premissa básica do mercado de energia, que é entender o seguinte: as tarifas de energia dependem da distribuidora, né? Bem como, né, Gisele, as tarifas de geração da energia, do custo da energia gerada, né, elas também são diferentes para cada distribuidora. Por quê? A distribuidora ela tem compras de energia diferentes, né? Algumas têm um custo maior, um custo menor, né? E a gente sabe o seguinte, que quando a gente faz a simulação, igual a gente fez aqui, 3 simulações de um mesmo cliente, com o mesmo preço de energia, ele vai estar ali, ó, num range de 15, 11, 4% em localidades diferentes, né? Então, quando a gente, né, o nosso parceiro aí mencionou, dentro da CEMIG distribuição em Minas Gerais, a gente vai ter descontos diferentes, é justamente porque provavelmente os clientes são do fator de carga diferente. Então, assim, resumindo, né, são vários fatores que a gente tem que levar em consideração, e a gente tem que levar em consideração as diferenças das distribuidoras. E, principalmente, né, Gisélia, nós CEMIG, nosso time aqui, que está atendendo a vocês, parceiros, está treinado, está muito bem orientado a resolver essas questões, a fazer essas simulações para vocês, né? Então, se você tiver uma fatura, se vocês tiverem um cliente cativo, mandem para nós, a gente vai ajudar vocês a entender, né, José? Eu queria que você complementasse aí minha resposta. É isso mesmo. Dentro da distribuidora CEMIG, o mesmo preço, mesma tarifa de distribuidora, a gente tem clientes com perfis de uso diferentes, clientes cujo peso da demanda contratada no custo dele pode ser maior ou menor, dependendo do fator de carga. Então, tem cliente que captura um ganho muito alto com a energia incentivada, porque às vezes ele paga de energia ali 30% da conta, e 70% da conta dele é a demanda contratada. Estou exagerando aqui, né? Isso. Então, quando eu aplico o desconto de 50% nessa demanda, ele tem um desconto financeiro extremamente alto em relação ao benefício que ele captura na troca ali da energia cativa pela energia incentivada. Por isso é que tem essa diferença. Depende do perfil de carga, né? Do quanto que o custo da demanda representa ali no custo final dele. E aí, Daniel, sim. Hoje, e principalmente, né, se a gente for pensar, né, um cliente hoje que ele usa muito pouco na ponta, né, existem alguns clientes, né, que usam pouca energia na ponta. Esse cliente hoje já na realidade, né, vamos dizer, na realidade da energia incentivada, né, se ele for um cliente da classe executiva, igual você mencionou, ele já tinha um percentual de desconto menor, né? E ele não vai ter tanta. Esse é um tipo de cliente que não vai sentir tanto diferença, né? Claro que vai reduzir um pouco, né? E até eu vi aí no nosso chat aí o pessoal perguntando: mas qual o atrativo ainda de ir para o Mercado Livre? Ainda existe um atrativo que vai ser aí, seus 10%, seus 5%, seus 12% de economia ainda, sem custos ainda né, de implementação, seja de custo de capex, que a gente fala, né, de construir uma usina solar ou de fazer questões de eficiência energética. O Mercado Livre ainda é uma simples troca de contrato, viu, parceiros? Isso aqui acho que é muito bom a gente ir na base do conceito do Mercado Livre, né, Gisélia? Então é o seguinte, ainda existe atrativo? Com certeza absoluta, com certeza absoluta existe. Porque esse cliente ele vai estar fazendo uma troca de contrato, uma simples portabilidade, sem custos, e ainda vai ter um desconto aí de 10%, de 12%. Quem não quer um desconto com um simples estalo de dedo, vamos dizer assim,
né? Porque e ainda a gente está vendo aí mudanças na regra da ANEEL. Eu vou dar um spoiler aqui, Gisele, que não é o nosso escopo, mas a gente vai ter migração acontecendo em 90 dias, provavelmente ano que vem, né? A ANEEL vai alterar isso ainda, a gente não sabe quando, se vai ser mês que vem, se vai ser daqui a 2, 3, mas migração 90 dias com o cara tendo 12% de desconto, pô, 15%, igual a gente mencionou aqui, um cliente aqui, por R$ 20.000 de economia ainda por mês, né? Então, a gente está falando, né, quando a gente compara aí para outras questões, né, até vai surgir muitas dúvidas, mas agora, será que vale a pena ainda fazer energia solar, né? Um cliente agora que não tem o desconto, pô, tem que fazer conta, vai ter que fazer conta, e principalmente o cara vai ter que ter investimento, o Mercado Livre não tem investimento, né? Então eu acho que eu volto realmente no capítulo 1, né, Gisele, da questão do Mercado Livre. Sim. É uma simples troca de contrato, né? Que acho que vocês têm que vender isso aos clientes, né? E principalmente falar o seguinte: ele demorou aí e realmente perdeu muito dinheiro na questão do desconto, né? Um cara que não foi ainda. Isso aí, sem dúvida. Mas ele vai perder mais? Sabe? Se ele vai continuar perdendo e ficando no mercado cativo, né? É isso que a gente tem que colocar isso na cabeça de clientes ainda que não foram. Tá? Daniel, tem mais uma pergunta que eu Vai achei lá, vai lá. bem legal aqui, que é se o cliente vai perder o acesso ao certificado de energia renovável por causa dessa mudança, né? Eu entendo que não, porque Interessante, a interessante. energia Não, vamos lá, né? Eu coloquei lá, isso a gente pode abordar depois até numa mentoria aí extra, né? A gente entrar bem nessa questão de ESG, mas aí, pessoal, deixar muito claro, né, que a gente coloca, né, a energia incentivada, né, essa energia que realmente a energia incentivada, obrigatoriamente, ela é de fontes renováveis. Tá? Então, nós temos aqui solar, eólica, né, PCHs, nós temos provavelmente biomassa, né, no rol das energias incentivadas. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: a energia convencional, ela não é uma energia obrigatoriamente suja, né, vamos dizer assim. Até porque a nossa matriz grande parte é renovável. Então a gente tem que lembrar o seguinte: a energia convencional ela é muito mais proveniente de energias que já foram lá do passado, elas foram depreciadas e não pegaram essa lei de incentivo, né, que foi a partir dos anos 2000. Então, aí, pessoal, é para vocês lembrarem, né, quando a gente está falando de energia convencional, muito provavelmente a gente está falando das energias de grandes hidrelétricas, né? Então eu vou mencionar algumas aqui: São Simão, Itumbiara, Serra da Mesa, né? As grandes hidrelétricas de São Paulo ali, do Rio Tietê, né? Do Paranapanema. Então, assim, ou seja, são energias hidrelétricas 100% renováveis, mas que são energias do tipo convencional. Então, acho que não é bom fazer esse paralelo aí que talvez alguns parceiros estejam fazendo. A energia incentivada é renovável, logo a energia convencional é não renovável. Não tem isso, pessoal. Vamos desconstruir isso, né? E aí lembrar o seguinte, que a CEMIG e o nosso varejista, né, vai continuar vendendo os nossos contratos com o certificado CEMIG-REC. Né? Esse certificado CEMIG-REC, a CEMIG se compromete a aposentar o mesmo consumo do cliente, ela compromete a aposentar uma geração de energia renovável. Né? E renovável, nós não estamos falando de fim de desconto, é uma outra questão. Tá? Então, acho que vamos desconstruir isso, né, Gisele? Eu acho que é bom a gente falar assim: sim. ESG e certificado de energia renovável, nós estamos falando de outra questão, né, que aí realmente é emissão de carbono
e a CEMIG, no compromisso dela ambiental, ecológico e sustentável, ela garante isso para os clientes e varejistas em contrato com o nosso certificado, que é auditado, né? Sempre lembrar, auditado por terceira parte, o Bureau Veritas, que é globalmente aí aceito, ele chancela o nosso certificado. Daniel, nós já estamos aqui passando do tempo, né, que a gente se comprometeu a fazer em 1 hora, mas é bom que a gente está muito Sim, interativo aqui no sim, chat, sim, viu? sim. Muitas perguntas legais, estou tentando responder. Pessoal, me desculpe se eu estou sendo muito objetiva, depois se ficar alguma dúvida, vocês precisarem de algum detalhamento a mais, pode pedir a Lohane meu contato, a gente conversa com mais calma, a gente realmente fica aqui à disposição, né, para não ter nenhuma dúvida. Aí eu queria uma última pergunta para a gente Ó, encerrar, né, em respeito aí ao tempo que a gente programou. Acho bem interessante, a turma do Belpitante, se está na hora de fazer hum, estudo para essa turma e para o grupo A e migrar, ou se está na hora da gente segurar um pouquinho assim, a ansiedade, até porque está prevista a liberação dessa turma toda aí para o Mercado Livre daqui a pouco, né, Daniel? é, esse caso, né, Gisele, o Belpitante realmente é um caso particular, né, lembrando a todos aí, né, que ele é um cliente de média e alta tensão que optou por ser faturado na baixa tensão, né, então ele é um cliente que teoricamente, ele fisicamente, ele tem a estrutura de um cliente para ir para o Mercado Livre, né, aí realmente a gente não sabe, né, cada cliente Belpitante tem uma história, né? Não sabe por que ele não foi para o Mercado Livre ainda, né? Porque ele não quis ir. E também a questão da distribuidora, né? Por como que a distribuidora ela atende esse cliente, como que ela operacionaliza essa questão dele ir para o Mercado Livre, né? Algumas a gente sabe que algumas distribuidoras elas cobram uma ligação nova, novos projetos, igual se fosse uma ligação nova. Tem distribuidora que simplesmente faz uma alteração lá de faturamento, né? Mas, indo direto à sua pergunta, realmente a gente vai precisar de aguardar, a gente vai precisar de fazer até conta, né, para alguns clientes, falar assim, pô, alguns clientes ali que de repente vale a pena, a gente vai falar assim, pô, ó, se esse cliente aqui hoje ele está no mercado B optante, pagando tanto. Se ele for para o Mercado Livre hoje, ele vai pagar tanto. Né? Esse aqui é a diferença. Né? Se não houver nenhum custo, né, para ele fazer essa troca, né, de repente vale a pena. Né? Mas realmente a gente ainda não sabe, né, Gi? Eu acho que realmente um grande. Esse, principalmente, acho que é um caso de grande, depende, né? Depende de cada caso mesmo, porque além disso tem um mercado que vai abrir, que a gente também não sabe como que vai ser, né? Queria até que você complementasse. A gente tem que ter muito cuidado, né, com esses clientes que estão assim numa zona de transição, né? O Belpitante é um, a turma que tem GD com compensação de crédito é outra, porque existem alterações em curso que podem impactar futuramente as viabilidades que a gente coloca agora, né, pessoal? Então, eu posso fazer esse cliente ali, fazer um projeto, contratar uma demanda, migrar para o Mercado Livre com um custo X, e daqui a pouco, esse mesmo cliente ter um acesso direto, sem ter precisado fazer nada, sem ter precisado contratar demanda e ter esse mesmo acesso ali no Mercado Livre. Então, eu acho que como consultores, né, profissionais do mercado, a gente precisa trabalhar com muita transparência, é claro, né, do ponto de vista técnico, a gente tendo as informações do CUJ, né, ou da demanda que esse cliente contrataria, é lógico que a gente consegue simular o cenário e deixar ali na mesa, né, as opções para o cliente. Tem distribuidoras que dão um trabalhinho maior para esse cliente sair do Belpitante para o grupo A, tem outras que não, mas assim, a gente deve fazer isso com muita responsabilidade. Olha, o que a gente tem é isso, né, para ir para o grupo
o faturamento aí do grupo A, você vai ter que fazer um projeto elétrico, ou você vai ter que gastar tanto, né, que a distribuidora está pedindo uma adequaçãozinha ali, técnica, o que você vai ganhar é tanto indo para o grupo A, indo do grupo A para o Mercado Livre é mais tanto de redução, né? Tem que fazer esses estudos com bastante responsabilidade. E mais ainda, né? Se você não fizer nada, daqui a pouco, né? Você também vai ter o acesso aí ao Mercado Livre diante da perspectiva de abertura para todo mundo do grupo B. Então, esses casos, né, que, de novo, que estão nessa transição, a gente costuma olhar na lupa e olhar com muito cuidado antes de provocar o cliente a fazer esse tipo de movimento, né? Exatamente. Porque tem um custo ali, né? Ainda que seja um custo emocional de se movimentar lá na distribuidora, né? De estar ali gerando um protocolo, fazendo um pedido, tendo que pagar um profissional para fazer um projeto elétrico de uma demanda que precisa ser especificada. A demanda contratada do biooptante, ela não é estabelecida assim a revelia, envolve, né, um estudo da planta, do regime de funcionamento, de coincidência de cargas, né? Às vezes o pessoal fala assim, não, põe 100 aí de demanda contratada, aí depois, a hora que vai integralizar isso na prática, a gente vê que é 50, que é 30, e o cliente está ali pagando uma É sobre isso. demanda, né, por uma especificação mal feita. Então, a CEMIG, particularmente, assim, né, às vezes chega alguns parceiros aqui e pedem, define a demanda aí para a gente simular. Não, né, a gente precisa ter realmente um critério técnico, né, uma assertividade, porque a gente vai estar colocando ali uma perspectiva de redução de custos, não de aumento. E se esse trabalho, né, não é bem feito, às vezes a gente já viu casos, principalmente cliente muito pequenininho, né, que o cara pode ter até um aumento do Exatamente. custo, né? É isso. Então, é isso, né? A gente precisa ter de vocês uma sinalização bastante assertiva de que demanda esse cliente contrataria para fazer essas simulações e fazer esse movimento com ele. Beleza. Daniel, acho que é isso, né? É Se isso, ficar né? mais alguma, eu vou depois Estamos à atender, né? disposição, né? O pessoal aí no Agradecer, particular, mas muito bom. agradecer a todos, né? A presença de todos, agradecer ao nosso time aqui, organizador, a Patrícia, a Lohane, né? E outros que sem eles aqui não é possível. Dizer que estudem, tá, pessoal? Assim, estudem essa questão, os termos que a gente mencionou aqui, energia convencional, energia incentivada. Daniel, não sei que. Cara, vai lá, bota no Google, ou, pô, bota na IA, chat GPT. Hoje a gente tem muita ferramenta, a gente está com muito mais fácil que era antigamente. E eu acho que a gente tem que se movimentar porque o mundo está muito rápido, né? E aí dizer, né? Aí, Lohane, não sei se você quer finalizar, vai tá disponível depois essa aula, né? A gente está gravando, a gente vai ter o link, tá? Para depois, se vocês quiserem assistir de novo, né? Quem não pegou a primeira parte, tá? Mas aí a gente vai tá junto aqui, tá bom? Agradeço a todos aí a audiência e a paciência aí. De repente a gente falou demais, né, Gisele? A gente gosta de falar esse assunto, mas é um prazer sempre, tá? Até a próxima. Isso, pessoal, muito obrigada, viu? Eu acho que teve um parceiro aqui que depois olhou a Carla e o Fernando. Você pode passar meu contato para eles, para a gente detalhar um pouquinho mais, viu, Carla? É um assunto meio complexo mesmo, viu, pessoal? É muita coisa, é muita informação. Se vocês lerem a lei lá, é bem confuso. Mas a gente quis aqui fazer um resumo bem objetivo daquilo que afeta o nosso dia a dia, que é esse desconto. Os clientes estão com muita dúvida. Tem cliente que ainda não percebeu, né, que está na segunda classe. Então, isso vai nos dar um trabalhinho aí nas próximas semanas. E aí a gente pode ir conversando, né? Amanhã é só comentar com vocês. Amanhã a gente vai ter um evento externo da nossa gerência, então é possível que vocês tentem entrar em contato com a gente amanhã durante o dia e tem alguma dificuldade, mas a partir de quarta-feira, né, a gente está todo mundo já no escritório novamente e muito à disposição, viu, Lô? Se alguém precisar, a gente vai conversando e detalhando aí. Mas agradeço muito em nome da CEMIG, de toda a equipe que está aqui hoje, o Daniel principalmente conduziu de maneira brilhante essa apresentação.
a oportunidade dessa troca e na certeza de que nós teremos várias outras aí, viu? Podem contar com isso. Gi, Dani, parabéns pela apresentação, muito obrigada por mais essa troca. Com certeza, assim, esclareceu muito para todo mundo, né? Um assunto novo que está pegando, assim, muito importante. Então, assim, já tem algumas pessoas aqui agradecendo, falando que foi sensacional. Muito bom, e espero que tenha muitos aí pela frente, porque é enriquecedor. Agradecer a participação de cada um de vocês aqui também. Espero que tenha ajudado um pouquinho aí no nosso objetivo de seguir essa parceria. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição aqui. Vocês têm meu contato. Caso fique difícil de achar aí no e-mail que eu mandei para vocês hoje, tem meu contato na assinatura de e-mail também. Vou tentar esclarecer o máximo possível. Se for alguma coisa mais específica, como a Agi disse, eu passo o contato dela também. A gente está aqui para apoiar e atender vocês, tá? Muito obrigada, pessoal. Bom descanso e boa semana. Tchau, tchau.